Olá, alunos do Colégio Teotônia, aqui é o professor Mauro e nós estamos encaminhando a atividade de estudos domiciliares no Planilhas e agora nós vamos elaborar um boletim escolar. Isso é uma simulação de um boletim escolar de um aluno, certo? Imaginem algum aluno, não é do nosso colégio, é uma situação até semelhante, mas não é a nossa situação. Título: boletim escolar, é feito o mesclar célula, lembra, é selecionado na primeira linha um grupo de células e depois formatar e mesclar a célula, né? Então eu tenho na coluna A o título matéria, depois os 3 trimestres, média final e situação. O que nós vamos calcular? Isso aqui será calculado. A média final e a situação do aluno, se ele está aprovado ou reprovado de acordo com a média que ele alcançou, ok? Bom, então tem notas em ciências, em geografia, em história, em matemática, em português, em inglês e em informática. Primeira coisa importante, certo? Nesse conjunto de células aqui, que envolve o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre, mais a média final, é importante vocês colocarem a categoria de número, certo? E além de colocar a categoria de número, olhem só, vocês podem restringir quantos diminuir ou aumentar as casas decimais. Eu quero apenas uma casa decimal, certo? Então vocês vão sempre colocar números inteiros ou números meios, né? Por exemplo, 9 no primeiro trimestre de ciências, depois ele tirou 8,5. Eu tenho que lançar 8,5. O 9 não precisa, pessoal. Olha lá. Se o 9 estiver vazio, se eu lançar apenas 9, ele acrescenta o vírgula zero nessa sistemática que eu expliquei, selecionando esse conjunto de células dos 3 trimestres mais a média final, que são números, colocando o formato de número, certo? Não outro formato. E aqui do lado eu tenho as opções de aumentar ou diminuir casas decimais. Feito isso, como é que é a média? Olhem lá. Eu vou em inserir função. Existe já entre as sugestões de funções a média. Se não aparecer, vocês procuram em todas, tá? Daí está em ordem alfabética. Função média é uma média simples, olha lá. Ele já abre igual, média, abre parênteses. Dentro dos parênteses, ele está aguardando quais são as células que vão fazer a média. Eu vou selecionar o grupo, clicando e segurando, arrastando. O primeiro trimestre de ciências, o segundo e o terceiro. Notem, eu peguei só 3 células de ciências. E a média ficou agora completa. A fórmula igual, média, abre parênteses, B3, coluna B, linha 3. É o 9. 2 pontos significam até o B5. O B5 é o 6. Se o até, esses 2 pontos significa até, então a nota do segundo trimestre está junto. Por isso que está marcado, destacado, as 3 células que fazem parte da fórmula. Dou Enter e ele calcula para nós já colocando o número exato. Olha que bacana, né? Tanto é que se eu precisar corrigir algum número, por exemplo, não foi 6 que ele tirou no terceiro trimestre, foi 7. Olhem a média como corrige na hora. Que show, né, gente? Boa. Voltei, dei Ctrl Z. Se essa média está certa, olha só, o Excel facilita. Eu pego esse ganchinho aqui, arrasto ele para o lado e ele vai aplicando a mesma fórmula para as outras disciplinas. Geografia, história, matemática, né? Português, inglês e informática. Bom, opa, o professor fez errado, volta, arrasta pro lado. Viram como é bom voltar quando dá uma coisa errada? Essa é a primeira etapa. Agora a segunda etapa é eu quero que ele nos diga se está aprovado ou reprovado. Esse é um pouquinho mais detalhado, mas é só prestar atenção. Apaguei o meu. Eu começo com igual C, certo? É a função C, olha ela, ó, C. Ele já botou em letras maiúsculas e abriu um parênteses. Eu vou montar uma pequena equação. C, média final. Eu clico em cima da média final, não da palavra,
da média de ciências, porque depois eu copio para as outras disciplinas, dando certo a primeira fórmula. E ele me disse B6, é B6 que eu vou analisar. Vou usar no teclado o símbolo maior que. Eu usei o shift e o ponto para dar o maior que. Igual a 7. Sabe o que é isso, gente? Eu estou dizendo que nessa escola que a gente está fazendo o exemplo, o aluno só aprova com média igual ou maior do que 7. Se ele tirou menos do que 7, ele não vai aprovar na disciplina. Olha só. Então eu boto um ponto e vírgula e abro parênteses, parênteses não, aspas. Está lá em cima perto do 1. E escrevo aprovado. Isso é a mensagem quando der verdadeiro aquele teste ali da média. Ele vai testar se é maior ou se é igual a 7. Se deu verdadeiro, vai vir a mensagem aprovado. Do contrário, ponto e vírgula, vai vir a mensagem, ó, ponto e vírgula, abre aspas, e eu escrevo o que vai acontecer se a pessoa não atingiu a média que eu gostaria para aprovar. Ele vai reprovar. Então, o computador, através dessa mensagem, a planilha, vai analisar a função C, vai analisar o teste que eu estou dando, que é o teste se a média é maior ou igual a 7. Ele toma uma decisão, ou é verdadeiro ou é falso. Quando for verdadeiro, escreve aprovado. Quando for falso, escreve reprovado. Fecho o parênteses. Assim é a fórmula, gente. Do Enter, olha lá. Aprovou. Vamos ter certeza? Vamos pegar o terceiro trimestre desse aluno e vamos botar que ele tirou a média 2. Consequentemente, a média final diminuiu e a mensagem foi outra, porque ele reprovou. Estão vendo? Voltei. Bom, se essa média aqui está certo, eu arrasto para o lado, gente. E ele vai olhando. Opa, Mauro. Pro lado, professor. Ó, estão vendo? Aonde ele olhou a média, ele vai dizer se está aprovado ou se está reprovado. E se a gente mudar qualquer número das notas, ele continua organizando a média e organizando a mensagem final. O que acharam, galera? Certo? Um abraço.